Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, eu tô meio estressada. Gente, Marcela estressada, isso não é comum. Quase nunca, né? Quem ouve minha voz fofa aqui nem imagina. Gente, vocês precisam conhecer essa mulher na verdade do dia a dia. Meu Deus do céu. A gente tá aqui em mais uma gravação do Baseado em Fatos Surreais com a nossa super convidada, Gabi Borges. Oi, gente, outra vez. Gabi Borges do Mina de HQ. @Mina de HQ. Descubra. Revele seu talento lá. Se você faz HQ, se você curte. Se você não curte, você vai curtir esse. Te garanto. Se você não sabe de nada de HQ, entra lá e conhece. De risada você vai dar e aproveita e manda um beijo pra ela, claro, né? Passa lá, me dá um oi. E a Gabi tá aqui hoje pra poder interpretar uma das histórias que vocês que estão aí do outro lado mandam pra gente. Porque aqui no Baseado em Fatos Reais, não é assim que funciona, Gabi. Agora você já pode até falar como é que funciona. Sim, é verdade. As pessoas mandam histórias curiosas, engraçadas, tristes, de terror. Exatamente E a isso. gente lê por aqui. Exato, a gente interpreta como se tivessem acontecido conosco, de forma anônima, então nós não vamos contar que foi você que mandou, pode ficar tranquila. Manda lá no bfsurreais@gmail.com. Vamos pro caso da semana, Gabi? Vamos. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Bom, isso aconteceu quando eu era mais nova. Uma história de quando eu era uma adolescente jovem. E eu tinha as minhas melhores amigas. Nós éramos 4 amigas que viviam desgrudadas, saindo, fazendo balada, sempre juntas. E um dia a gente estava andando no centro da cidade onde a gente morava e conversando e fazendo planos para aquele domingo que tinha sempre muitas possibilidades, e passou um carro com 4 caras gatos e eles deram uma buzinadinha e falaram: "E aí, vamos para um churrasco?" E a gente olhou e falou: "Ah, vamos, claro. Por que não, Por que não?" Vocês estavam no centro da cidade. As A 4. gente tava ali passeando e tal. Estavam andando. caçando assunto, né, no centro da cidade, óbvio. Digamos. E aí, eles... Peraí, tinha 4 caras no carro, vocês eram em 4 e coube Isso. todo mundo nesse carro. Não, elas então, eram em aí, 3. Ah, eles passaram e foram pra casa pra deixar um dos caras, né, alguns dos caras, e voltaram pra pegar a gente. E a gente, a gente até pensou: nossa, a gente vai entrar num carro com uns caras desconhecidos e ir pra um churrasco que a gente não sabe nem qual é. Mas a gente foi. Eles eram bem gatos. cidade pequena é mais comum, né? A gente fazer essas coisas. E aí a gente entrou e foi, e chegou lá no tal churrasco, e na verdade eram só os 4 caras e a gente no churrasco. Ah, foi um churrasco particular, então. E aí, e a casa era linda, uma casona grande, no bairro legal, tal. E aí a gente ficou lá conversando com todo mundo, não sei o quê. E aí a gente, cada uma começou a conversar com a gente começou a se dar bem ali. E uns beijinhos, né? E a gente ficou com os caras e tal. Mas era um domingo. E aí a gente foi embora. Porque no dia seguinte todo mundo trabalhava. Mas trocou telefone e tal. E aí a gente depois ficou conversando, né? Falando, esses caras gatos que a gente conheceu. Sempre uma delícia. E aí, no meio da semana, a gente se encontrou de novo. Mesmos caras. Os mesmos caras. E a gente foi pra uma festinha. E aí a gente bebeu e tal. E eu tava pegando um deles. O João.
E aí... Rendeu, então, né, o carro. Não, rendeu pra todo mundo. E aí, naquele dia mesmo, a gente tava nessa festinha e eu bebi bastante. Tava todo mundo bebendo um monte. E aí, eu e o João, a gente foi pro banheiro e a gente transou sem camisinha. Aquela loucura toda. E aí, ele falou, toma uma pílula do dia seguinte. Mas eu não curto muito tomar essas coisas. Não tomo nem pílula normal. E aí, eu não tomei essa pílula do dia seguinte. E aí depois, mas daí passou e a gente continuou saindo e aí era meio que sempre isso, assim, todo mundo continuou ficando, mas era essa amizade colorida e tal. E aí sempre terminava a noite, a gente saía, eu e minhas amigas, pra alguma festa, algum lugar, e terminava a noite eles aparecendo pra pegar a gente, pra gente ir pra algum outro lugar. E isso ficou rolando comigo e com o João por algum tempo, a gente continuou transando, mas depois de um tempo ele começou a sumir. Ele sempre inventava alguma desculpa e apareciam todos os outros meninos pra ficar com as minhas amigas. E ele não vinha. E ele não aparecia mais. E aí eu comecei a ficar meio chateada, assim, né? Você tava apaixonada. Tava afim dele. Aí um dia a gente saiu com as meninas e ele não foi me buscar. E aí já tinha todo mundo bebido de novo. E aí o cara que ficava com uma das minhas amigas, ela, sei lá, foi no banheiro, ele apareceu, me agarrou e me deu um beijo. E eu falei, não, sai. E afastei ele, fiquei ali super meio incomodada com aquilo. Aí eu entrei no carro. E aí, nisso, entrou no carro um outro cara, ficava com uma outra amiga minha, e aí esse cara começou a dar em cima de mim. Eita, nós! E eu tava ali muito louca, ali, tentando entender, assim, o que tava acontecendo, raciocinar. E aí, eu sei que depois todo mundo entrou no carro, a gente foi embora, e eu fiquei me sentindo super mal. E aí, eu não sabia pra elas como que eu contava isso, porque, na verdade, eu tava bêbada e triste por causa do João, porque ele tava me dando perdido, né? Uhum. E aí eu contei pra uma delas, mas não contei pra outra. Foi bem assim, eu fiquei bem confusa depois, sabe? Bem... E naquela mesma semana, a minha menstruação tava atrasada. E eu fiquei bem nervosa. Aí acontece tudo ao mesmo tempo nessas horas, né? Impressionante. Eu peguei e fiz um exame. Um exame de gravidez? É. E deu negativo. Mas eu peguei e mandei uma mensagem pro João falando que eu tava grávida, que tinha dado positivo. E aí... Que loucura, menina! E aí eu mandei, assim, querendo fazer uma piadinha com o que tava acontecendo. Bem de mau gosto, né? Mas enfim. Uma piadinha ou porque você tava muito querendo que ele te desse bola e tal? Acho que um pouco de tudo, né? Uhum. Tava bem ali confusa com tudo que tava acontecendo. E até porque eu tinha ficado com bastante medo de estar grávida até. De verdade, né? E o que será que ele ia fazer, né? Se eu tivesse mesmo. E você ficou com esse medo sozinha também, né? Porque ele tava... Aí, meu celular acabou. Eu mandei a mensagem e meu celular acabou. Acabou o quê? Bateria? A bateria. E eu não podia nem depois falar mais nada, né? E aí, quando eu consegui ligar o celular de novo, eu liguei pra ele e ele já atendeu falando, meu amor... Fica tranquila, vamos ter esse filho juntos. Já falei com o meu pai e tá tudo certo. Vem aqui, vamos conversar. E aí eu tive que contar pra ele que, na verdade, eu não tava grávida, que era só uma brincadeira. Vixe. Nossa. E aí ele ficou bem puto. Falou que aquilo não era uma brincadeira que se fizesse e tal. Ficou muito bravo comigo, não quis mais falar comigo. E aí eu fiquei chateada e tal. E aí, depois de um tempo, depois de meses, ele nunca mais falou comigo. Aí, depois de meses, eu tava fuçando, procurando umas coisas no meu Facebook, naquelas mensagens que ficam de pessoas que você não tem no Facebook. Sim, ali, fica meio escondido ali. E tinha uma mensagem dele, porque a gente não tava no Facebook um do outro. Não tinha se adicionado. E uma mensagem dele falando, oi, linda. E aí, eu olhei aquilo e falei, nossa... Um tempo depois, Um tempo depois, mas daí não tinha mais nem como eu falar com ele, já tinha passado muito tempo, e aí foi isso, aí a gente nunca mais se falou. E hoje eu não falo mais com todas as meninas, a gente já, né, isso passou, já tem muitos anos essa história, e eu não falo mais com elas, eu sou amiga de uma delas só. E com ela a gente sempre fica rindo e lembrando das nossas histórias de adolescentes.
dos absurdos, gente do céu! Das coisas que fazemos. Transar sem camisinha no banheiro da festinha. Não, vamos voltar na casinha lá do entrar no carro dos meninos, né? Assim, eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu, Marcela, já fiz isso adolescente, né? De passar, eu com a minha prima, de passar o carro, nossa, cidade do interior. E aí os caras gatos falaram com a gente trocou o telefone, não entrou no carro naquele dia, mas saiu depois, sabe? Um tempo depois, assim. Uhum. E foi, imagina, eu e minha prima novas, virgens, burras, ingênuas, né? Porque, assim, só com minhoca na cabeça que você faz uma coisa dessa, né? E a gente foi parar na casa de um deles, as duas, com os dois caras, numa casa vazia, né? Aí, no momento da noite, assim, que rolou a lucidez do tipo, acho que a gente tá no lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada, eu tive uma dor de cabeça, sabe? E a sorte é que a gente falou que iria embora e os caras deixaram a gente embora. E porque os caras deixaram, né? Porque poderia ter acontecido qualquer coisa naquele momento, né? Eu fico pensando assim, a gente adulta, olhando pra trás, se a gente fosse dar um conselho pra gente jovem, pensando, não entra no carro de caras desconhecidos. E aí quando você chega no churrasco e não tem ninguém, não existe o tal churrasco, desconfia. Amiga, só não vai embora. Não faz isso. Tudo pode dar errado, inclusive nada. Eu já acho assim, é muito difícil a gente falar isso com a cabeça de hoje. Não. Porque eu fico pensando até nas filhas de amigas e nas minhas amigas mesmo. Eu tive uma amiga da faculdade, eu nunca vou esquecer, que ela perdeu a virgindade atrás da caixa de som numa balada, também sem camisinha, e sangrou, e foi um caos. Eu lembro dela contando isso, e foi uma experiência horrorosa. Porque as pessoas fazem tantas coisas ao redor da virgindade e do sexo que os adolescentes ficam muito perdidos, eu acho, assim, né? Virgindade nem existe. Tem um vídeo ótimo na internet explicando por que virgindade não existe, que todo esse culto à virgindade e tal. E é tudo muito dolorido. A maioria das meninas, filhas de amigas minhas que eu fico ouvindo as histórias, perde a virgindade sem usar camisinha, como se camisinha fosse uma coisa do passado, e todas as doenças que estão aí, e aí aumentou muito o índice, né, de HIV sendo transmitido em adolescentes, porque eles, fazem umas coisas do além, sabe? É que a gente tem esse complexo de super-herói, assim, quando a gente é adolescente, né? A gente ouve falar sobre morte, mas a gente acha que não vai acontecer com a gente. A gente hoje ouve falar sobre coisas difíceis, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, sabe? É como se a gente tivesse um superpoder, assim. Por isso não usa camisinha, por isso se arrisca num monte de coisa, enfim. E eu acho que tem uma coisa também dessa história que é da gente pensar assim, como a gente, quando é nova, vai dando chance, não para coisas erradas acontecerem, porque podia ter acontecido, mas e aí o cara some, e aí você encontra uma desculpa ali pra chamar a atenção do cara, e aí a gente se trai muitas vezes, né, novas. Eu acho que, sei lá, pelo menos é uma vantagem aí de ir envelhecendo, amadurecendo, é de você pensar sobre isso, né, o quanto a gente precisa criar esses jeitos de chamar atenção, assim, né, e também não se culpar tanto de estar ali triste, aí vem os outros caras, a culpa não era dela, né, era dos outros caras que estavam pegando as amigas que estavam fora do carro, e os caras vinham e agarravam ela, ficou super se culpando, então dá um pouco assim uma coisa de, ai, como é difícil ser adolescente. Como é difícil ser adolescente e ser uma adolescente menina também, né? Porque essa coisa do cara dar em cima daí, você não sabe falar com a amiga, mas foi o cara que fez, mas todo mundo protege muitos homens, então sempre parece que eles que estão certos, e a nossa cultura diz isso, né? São os homens que falam em público, são os homens que não sei o que, os homens que não sei o que. Então tem uma tendência também a achar que eles não vão fazer nada, que se eles estão dizendo que é no churrasco, eles estão falando a verdade. A gente acostuma ouvir a voz masculina dentro de casa. Eu fui muito assim, né? Meu pai que tinha razão, meu pai que falava por último, meu pai que falava mais alto. Eu tive uma mãe muito forte, minha mãe é muito forte, mas tinha uma coisa assim de obedece seu pai que fala. Então é sempre aquela voz de homem dizendo como a coisa é e não é. E a gente acaba tendo que ficar esperta com o tempo mesmo. E aí a gente que tem que ficar esperta pra não entrar no carro, e não os caras que não deixam que tem que ficar esperto pra não fazer isso. Pra não chamar pessoas desconhecidas. Não, e uma coisa é quando essa nossa ouvinte viveu a adolescência dela, né? Claro. Eu coordeno lá o grupo das mulheres que sofreram abuso sexual, e recentemente uma das histórias, a gente fez um encontro presencial, e uma das moças contou, ela tem
19 anos e foi exatamente uma história assim. Elas estavam em 4, mas tinha meninos também. Tava um casal, ela, mais uma amiga. Então, estavam 3 mulheres e um rapaz. E alguém que conhecia alguém convidou pra ir no churrasco na casa de alguém. Eles foram todos nesse churrasco, beberam muito. E em determinado momento, ela entrou na piscina e ela acordou nua na cama. E ela tinha sido estuprada pelo cara, né? Ou tinha transado com ele, ela não lembrava. E depois, reconstituindo, ela sabia beber, ele colocou colocou alguma coisa na bebida dela, né? Porque ela sabe bem o que é uma ressaca, e ela teve uma ressaca com suor, uma ressaca super diferente, ela nunca apagou de não lembrar o que tinha acontecido. E é uma situação super complexa, né? E aí ficou completamente traumatizada dessa situação. A amiga que estava junto também se sentiu super culpada por não ter ido atrás dela em alguns momentos, estava todo mundo se divertindo, e é isso. A história de ir no carro de alguém pro churrasco onde você não sabe quem é. Mas eu sei que eu já fui também na minha adolescência. Eu acho que todo mundo já fez uma dessas. Tipo, de ir num lugar que você não sabia meio de quem que era a festa, meio onde é que era. Mas eu acho que era uma época diferente, que agora a gente tem que ficar mais esperto. Eu acho que era uma época diferente, acho que sempre é uma época diferente, mas eu acho que para algumas coisas, as coisas mudaram, para outras continua igual, sabe? Pode ser que talvez na nossa época não tivesse essa droga que colocava na bebida pra você dormir, ou sei lá, as festas, né? Pode até ser, mas eu também, uma vez eu tava na praia, a gente tava no Ano Novo, na Praia do Sono, um lugar supostamente tranquilo, e na noite de Ano Novo, uma das meninas da turma do meu primo, assim, que tava ali, pegou um cara, ficou com o cara, e aí ela tava muito doida, e aí eu sei que eles entraram na barraca dela, e ela tava tipo, desmaiando de bêbada, assim, tá? Uhum. E o cara começou a abusar dela, ela gritava e ninguém escutou, porque era na praia, na noite de Ano Novo. Então, barulho, música, isso também fogo. Pode acontecer agora, eu acho claro, que... sempre. Então, eu acho que tem uma coisa que, assim, é muito complicado, né? Não é só o caso da gente se dar... acontece porque culturalmente o homem abusa. Exato, ainda, né? Tipo, se os homens pararem de estuprar, não tem estupro. E nessa história não tem um abuso, o cara até no fim, né? Fala ali, surpreende ela. Sim. Porque eu imagino que ela quisesse falar, quero ver, e se eu tivesse grávida? O que ele faria? E ele diz, vamos ter esse filho, vem aqui. Falei com a família, né? Foi super... Mas de certa forma é isso, né? O cara tava dando perdido, né? Ela já não queria, talvez ele não quisesse mais ficar com ela. E rola essa coisa de, tipo, todas as minhas amigas ainda estão ficando com os caras, eu não tô, então, que... É uma coisa muito difícil ainda, né? Dessa coisa de ser mulher, de a gente se sentir meio abandonada, ou, ninguém gosta de mim. Tem muitas coisas. E fora que na adolescência existe um descompasso entre a sua maturidade fisiológica, né, de você estar pronto, de você ter o desejo pronto no corpo, né, pra transar, pra reproduzir, de sentir o desejo, etc. E a maturidade emocional, psicológica, pra você lidar com essas situações, né, pra você lidar da rejeição, por exemplo, com a camisinha, pra você lidar com a rejeição, pra você lidar com a escolha, até com o próprio desejo, né, enfim. É muito complicado, muito complicado. Nós estamos parecendo umas tia véia aqui, gente, mas se você é adolescente, fia, aí mesmo, o negócio é difícil. É difícil, você que tá nos escutando. Tem que curtir, né? Tem que curtir a festinha. Tem que curtir, tentar não fazer merda. Mas tem que tentar não fazer merda, Tentar não fazer merda, acho que é a missão da vida, né? A missão da vida. Não vai passar, né? Você tá aí pensando, nossa, será que eu faço essa merda? Será que vai dar merda? Você vai continuar pensando isso quando você tiver 30, quando você tiver 40, 50. Vamos contar pra você essa novidade. O bom é ter sempre amigos lúcidos por perto pra poder trocar, né, as experiências. E programas como Baseado em Fatos Reais, vai. Porque Sim! as histórias que vocês ouvem aqui, fala a verdade. Pra refletir um pouquinho, se divertindo. Se você tem uma história pra contar, manda pra gente, bfsurreais@gmail.com. Pode ser história de qualquer tipo. Ela pode ser engraçada, ela pode ser triste, ela pode ser
de pegação, enfim. Manda sua história pra gente, tem várias maneiras de você mandar essa história. E a gente sempre faz um pedido, né, Sheilene, pras pessoas. Você sabe qual é o pedido que a gente sempre faz? A gente faz vários. Mas qual é aquele pedido que eu adoro fazer uma pegadinha com você, assim, nessas horas? Você fica me olhando com essa cara que você não sabe o que eu tô querendo dizer. Não faço a menor ideia, Gente, não tem roteiro nesse podcast, entendeu? Aqui é tudo no improviso. Então, por isso que acontecem esses momentos naturais, assim. Por isso que ela tira onda da minha cara aqui, em público, ao vivo. O que eu tenho que fazer um pedido? apoia.c/ Toda vez. Vai, Gabi! Gabi, Não é apoie.se. Vai, fala. apoia.se/ BF Surreais. Tá vendo? Viu que fácil, gente? É uma cerveja. Pega o valor de uma cerveja e contribui por mês. E a gente continua fazendo o nosso podcast. A Gabi veio 2 vezes nesse podcast gravar a história e ela já até sabe qual é o pedido que a gente faz. Porque a gente faz mais pedido do que isso. A gente Por isso que eu falei que tem várias. Somos pedintes. A gente pede história. Você é ouvinte, a gente é pedinte. Eu tenho um Apoia-se também, gente. apoia.se/ Mina de HQ. Pronto. Tem até espaço pra convidada pedir apoio também. Ótimo. E pra piada de tia do pavê, né? Não, e bora apoiar projetos independentes feitos por mulheres. É o que eu sempre Pronto, digo. falei? Até o próximo caso surreal. Amém! Beijo. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.